Ai, vai me gravar. Eu posso gravar só isso se quiser. Eu gravei com a menina da farmacologia. Então, gente, meu trabalho foi relacionado à hanseníase. A hanseníase é a doença que antes era conhecida como lepra. Vem afetando a humanidade há bastante tempo. Tem citações do Antigo Testamento de pessoas que possuem essa doença. E assim, a doença é causada pelo bacilo de Hansen, que é uma bactéria, e ela é transmitida pelo ar. Normalmente, as pessoas infectadas têm contato constante ou próximo com a pessoa que é doente. Por exemplo, casos de pai para filho, pessoas que moram numa região onde várias pessoas têm hanseníase, esses casos assim, né? O sintoma mais comum é essa mancha assim, branca ou avermelhada, como no caso dessa aqui, com alteração de sensibilidade. E assim, conforme a pessoa não vai tratando, a doença vai progredindo. Então acabam havendo deformações na face, que é assim, a bochecha acaba inchando, o nariz ficando meio achatado, deformação na orelha, deformação nas mãos, aquela mão em garra, a pessoa fica com a mão meio atrofiada, né? Situação de atrofiação, e a pessoa acaba perdendo alguns movimentos. Assim, o mais importante do tratamento precoce é que assim, essas sequelas, mesmo depois da pessoa curada, elas continuam, né? São sequelas. Você pode tratar, vai impedir que continue, você vai estar curado, mas as sequelas vão estar lá. Então, o Brasil é o segundo país com mais casos da doença no mundo e o primeiro na América Latina. O Ministério da Saúde vem buscando reverter esse quadro, mas muitas pessoas ainda não conhecem a doença. Aqui é uma campanha do Ministério da Saúde. Eu peguei, ó. Aqui, ó. Durante o programa, eu fiquei no ambulatório Souza Araújo, aqui na Fiocruz, que é um ambulatório de referência no tratamento de hanseníase aqui no Rio de Janeiro. Lá, assim, eu acompanhei o diagnóstico, o tratamento, as consultas, realização dos exames, todos os processos que envolvem a doença. Assim, e eu acabei assim, aprendendo sobre a doença, depois do convívio ali naquele ambiente. E assim, a hanseníase tem como principais sintomas, o mais comum é a presença de manchas de pigmentação avermelhadas ou esbranquiçadas na pele em qualquer lugar do corpo que apresentem sensibilidade alterada. Assim, por exemplo, ou a pessoa no estágio mais avançado não sente que tem alguma coisa esconstando ali, ou sente menos, essas coisas assim. Também tem casos de pessoas, aqui, manchas avermelhadas, assim. E também tem casos de pessoas que apresentam nódulos e inchaços. Aqui é uma mancha que tem textura. Aqui é uma mancha simples, uma placa, né? E aqui são os nódulos que as pessoas normalmente apresentam. Claro que com variações, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. E assim, a hanseníase também afeta os nervos periféricos, nervos dos braços, das mãos, das pernas. Então assim, muitas pessoas também se queixam da fraqueza muscular, não sentem firmeza, não sentem força nas pernas, das dores nas articulações, dores nas juntas, né? E assim, e perda da sensibilidade em determinadas áreas do corpo. Ou então não conseguem realizar alguns movimentos. Por exemplo, muitos casos de pessoas, como é um sintoma neural, às vezes a pessoa não tem a mancha, mas não sente determinado local da pele, porque o que está afetado é o nervo, né? Assim, quando a pessoa apresenta esses sintomas, o processo de diagnóstico que a gente segue no ambulatório é dividido em 3 etapas. O primeiro é o exame clínico, que é normalmente feito por um dermatologista durante a consulta, né? A consulta inicial. Eles veem se os sinais e sintomas são compatíveis com os hanseníase e depois disso eles fazem o teste de sensibilidade. O teste de sensibilidade, realizado no exame clínico, é assim. Pegam 2 pedaços de algodão, um eles molham no éter, o outro fica a temperatura ambiente. Aí o paciente fecha os olhos e eles perguntam, tá quente ou tá frio? O paciente que tem hanseníase, como tem a sensibilidade alterada, ele não sabe distinguir se está quente ou se está frio. Em alguns casos ele nem sente que o algodão está ali.
Os exames laboratoriais servem para confirmação do diagnóstico dado pelo médico. A biópsia é a coleta de uma amostra da pele no local da mancha, que é enviada para análise laboratorial, onde eles vão confirmar ou não se é hanseníase. A baciloscopia é um exame realizado para ver a quantidade de bacilos presentes na língua. Eles fazem assim: eles pegam a orelha, apertam e a linfa fica acumulada. Aí eles retiram e mandam para análise. Aqui, ó, eles retiram o exame baciloscópico. Também acontece no cotovelo. Eles fazem a mesma coisa, aperta, tira a linfa. E o Mitsuda, que é mais para confirmação e classificação, que é injetado uma quantidade de bacilos mortos. Como eles estão mortos, eles não vão prejudicar o doente, o paciente no caso. E assim, e é injetado para ver a resistência que a pessoa tem à bactéria. Geralmente, o paciente que não tem resistência é o que apresenta a forma mais grave da doença, porque o que tem resistência, o corpo por si só já combate a bactéria. E assim, no local surge um nódulo que varia entre 0 e 5 milímetros. Quanto maior for esse nódulo, mais resistência a pessoa tem. Após 28 dias, o exame é livre. Assim. E por último, o exame fisioterapêutico, que é para avaliar se há algum comprometimento de nervos. Ocorre a palpação dos nervos, para ver se o nervo está mais espesso, mais grosso. E é pedido para que alguns movimentos específicos sejam realizados. A pessoa é tocada com alguns objetos de espessuras diferentes, para ver se há uma sensibilidade alterada naquele local. Depois que o diagnóstico é feito, através da baciloscopia, ver que é vista a quantidade de bacilos, do Mitsuda, que é vista a resistência, e da própria quantidade de manchas que o paciente apresenta, é feita a classificação. Atualmente são 3 classificações: a classificação segundo a OMS, a classificação de Madrid e a classificação de Rideau e Johnson. A mais importante é a classificação da OMS. A classificação de Madrid e a de Rideau e Joplin acabam meio que subdividindo a da Organização Mundial de Saúde. A classificação da Organização Mundial de Saúde divide os pacientes de acordo com o número de bacilos encontrados, aqui na baciloscopia, no caso. E os classificando entre multi e paucibacilares. Os paucibacilares são os que apresentam nenhum ou poucos bacilos. É a forma mais leve da doença. Os pacientes paucibacilares não transmitem a doença. E entre os multibacilares, que é a forma mais grave, são eles responsáveis pela transmissão. É a forma mais agressiva da doença. A hanseníase é uma doença que tem cura e o tratamento utilizado atualmente é o tratamento poliquimioterápico, PQT, que é um tratamento com drogas anti-inflamatórias, já que a doença é uma doença sistêmica, e com antibióticos. Assim, o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e funciona assim. O paciente, depois de diagnosticado, comparece todo mês para uma consulta mensal. Lá ele toma a dose supervisionada na frente do enfermeiro e leva essa cartela aqui, que ele vai tomar durante o mês inteiro. Cada dia ele toma. E assim, o tipo de tratamento que a pessoa vai fazer varia de acordo com essa classificação aqui, entre multi e paucibacilares. Os paucibacilares têm a forma mais leve da doença, tratam durante 6 meses. E os multibacilares têm a forma mais grave, tratam durante 12. Essa aqui é a cartelinha dos multibacilares. Como vocês podem ver, é o dobro de medicamentos dessa daqui, que é a dos pauci. E assim, é isso. Eles tratam também pelo dobro de tempo os multibacilares. E assim, as conclusões que eu tirei depois de conviver com os pacientes foi que assim, a hanseníase é uma doença complexa, que assim, além dela atingir a parte física, também acaba abalando um pouquinho o emocional do paciente, em alguns casos. Porque é uma doença que, assim, mexe com o aspecto físico da pessoa. A pessoa fica com manchas, às vezes fica com algumas deformidades, o que acaba causando uma reação, assim, não amistosa nos outros. Então, por isso tem... E também, assim, é uma doença com muito preconceito. Às vezes a pessoa acha que encostando na mancha vai pegar, ou na verdade é só transmitida pelo ar. Acho que compartilhando, sei lá, por exemplo, uma roupa, encostou no que uma pessoa que tem hanseníase pegou, vai pegar também. E assim, muitas coisas que acabaram sendo criadas, né?
Mas o tratamento da hanseníase, como vocês podem ver, é simples. Por quê? Apesar de ser um tratamento longo, é um tratamento que não tem necessidade de internação, é uma dose que a pessoa toma em casa, medicamento em casa, comparece uma consulta mensal. E assim, mesmo sendo uma doença que, no caso, o Brasil é o país com o maior número de casos na América Latina, muita gente ainda não conhece. Mesmo que conheça o nome, saiba que a doença existe, não tem informações com relação à doença, né? Então, assim, e outra coisa também que deu para perceber é que o fundamental no tratamento da hanseníase é o comprometimento do paciente. O paciente tem que tomar o medicamento todo dia, não pode ficar faltando as consultas, não pode esquecer de tomar uma dose, porque assim, isso vai da reação que a pessoa vai tendo, né? São antibióticos que a pessoa está ingerindo, tem que ser administrados regularmente. Então assim, gente, é basicamente isso. E assim, esse laboratório aqui, essa parte, esse laboratório de hanseníase no ambulatório Souza Araújo, é assim, eu acho que tem mais a ver com quem quer fazer ou medicina ou enfermagem, porque assim, é um convívio no ambiente hospitalar. Você participa das consultas, você vê a realização desse exame, você vê ali o paciente falando, você convive com o paciente. Então assim, é mais voltado para isso. O ambulatório é onde? É aqui na Fiocruz, do lado da Avenida Brasil. Você trabalhou só no ambulatório ou dentro do laboratório também? Não, eu trabalhei só no ambulatório. As manchas, depois, você disse que tem sequelas, mas as manchas também continuam? Então, tem casos que o próprio organismo da pessoa reage e elimina as manchas. Em outros casos, não. Não tenho certeza que os sintomas vão retroceder quando já está em um caso avançado. Eu, pelo menos, devo ter visto que eu fiquei 6 meses no ambulatório e assim, eu não me lembro de ter visto assim, mais de 10 casos em que depois do tratamento as sequelas mais graves retrocederam. E só dá para saber a classificação através desses exames ou se você olhar dá para você ter uma ideia? Assim, como os multibacilares são a forma mais agressiva, quando normalmente você vê assim, uma pessoa que já está assim, mais prejudicada pela doença, você deduz assim, que é multibacilar, né? Já com algumas deformidades, ou então com muitas manchas, que é a forma mais agressiva. Então assim, dá para perceber, mas não dá para confirmar. Mesmo que você perceba que o paciente que tem muitas manchas é multibacilar, muitas vezes um paciente que tem poucas também é. Então é importante essa confirmação. Tá ok, então. Muito obrigado. Obrigada.